Mistérios Revelados, Selá. Primeiro capítulo da trilogia Os Profetas, original. Depois da trilogia Criação original, da Septologia Torá original, agora a trilogia Os Profetas, para a terceira edição da Bíblia original, Codex. Sobre quântica e ufologia original profética, eu recomendo o grau 122 da Universidade X, onde abordamos sobre Enoque e Elias, para você entender sobre os carros de fogo quânticos do Criador, seus discos ou triângulos luminosos voadores. Isso é muito importante para você entender quem é Elohim e como ele se revelava. Melhor ainda, Ezequiel 1, os discos voadores no capítulo 1 de Ezequiel. Então você só vai entender isso na Universidade X. Ninguém fala sobre isso. É um assunto proibido. Vamos mais? Lembra sobre o que significa asa? Asa é borda. O que é fogo? Os carros de Deus são 20 milhares. No Apocalipse são 200 milhões de carros de fogo. Essa é a ufologia original do Deus plural Elohim. A pluralidade Elohim, nós já falamos. Agora vem a dualidade do Criador, que não é tácita na Bíblia, através dos profetas. Observe. Comecemos pelo último, Daniel. O maior sábio do seu tempo revela a dualidade do Criador no capítulo 2, versículo 22, quando diz: isso aqui é clichê evangélico. Quem nunca ouviu essa frase aqui, ó? Ele revela o profundo e o escondido. Olha o original. Ele revela o profundo e o escondido. Ele está nas trevas e na luz. Por esta razão, tudo sabe, das trevas e da luz, porque ele é onipresente. Só este versículo destrói o antimaniqueísmo falso do pai da teologia, Agostinho, que dizia que o mal é a ausência de bem. Onipresença não tem lugar, então, o assunto ausência, e só Daniel 2:22 já destrói a impugnação perfeita. Lamentações de Jeremias 3:38. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Jeremias 16:4. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Meu Deus. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. E tem gente ainda que vai pregar isso, ouvir isso, dizer amém como se amém significasse assim seja, e não vai aceitar a dualidade de Deus. É clara ou não é a dualidade aqui nesses textos do profeta Jeremias? Jeremias 18:11, assim diz o Senhor: eis que estou planejando uma desgraça contra vocês. Pelo amor de Deus. Por isso, é melhor corrigir seus erros, porque se continuarem no mal, me darão legitimidade para executar este meu plano. Aí na sua Bíblia está assim: eu estou forjando uma desgraça contra vocês. Corrijam o seu caminho, que se não corrigirem, eu executarei o meu plano. Deus planeja o mal? Deus forjando uma desgraça. Esse Deus não é apresentado no sistema religioso. Jeremias, o profeta do cativeiro babilônico, também com Ezequiel, contemporâneos, bem conhecia a dualidade de Elohim, como vemos no 19, do 8 ao 11. Farei com que a vossa cidade fique deserta, Jerusalém,
Escreva aí, Jerusalém deserta. Não é Roma, não. Sim. Não é Roma, não. E vocês sejam humilhados. Vejo vocês comendo os próprios filhos. Agora presta atenção, isso aqui é imprescindível, ainda bem que vai estar na terceira edição da Bíblia Original para eu fazer a minha parte. O problema de todo ateu, todo agnóstico, quando ele encontra o Velho Testamento, é que tem incoerência linguística. E quando eles vão consultar os místicos, isto é, os bíblias, aqueles que deveriam entender da Bíblia, eles são incapazes de responder sobre a coerência. E pela incapacidade deles, o que acontece? Endossa cada vez mais o ateísmo das novas gerações. É por isso que a Europa é pós-cristã. É por isso que a Rússia é pós-cristã. É por isso que os Estados Unidos está entrando no pós-cristianismo. Por quê? Não tem resposta para esses assuntos. Então, qual é o grande objetivo do X nessa última geração? Sermos a resposta que nunca foram capazes de dar. Nós daremos a resposta. Acontece que nos originais, não é que Deus vai fazer, o profeta, a linguagem do profeta é uma linguagem atemporal, é porta-voz da temporalidade. Então escreva aí, porta-voz da temporalidade. Na janela temporal quântica de Deus, do cosmos verdadeiro, original, da projeção da luz dessa vida terráquea aqui embaixo, inferior holograma, nós aqui projetados, do projetor, Paulo entendia muito bem disso. Nós aqui já acontecemos, já passamos, é o temporal, já foi. E o atemporal é mostrado, visões, revelações do que vai acontecer, como se já tivesse acontecido. Então tudo que os profetas falam, eles falam no sentido de que viram. E às vezes o profeta está falando exatamente como se fosse Deus. Ou seja, naquela linguagem, eu vi a cidade deserta, eu vi os vossos filhos sendo amassados, eu vi as mulheres grávidas sendo cortadas ao meio. Aí dá a impressão que é Deus que está cortando a mulher ao meio, sem piedade. Quando na verdade ele está falando da janela da temporalidade, do que vai acontecer pela dureza e maldade do coração das pessoas, do coração daqueles religiosos, percebeu? Só que do jeito que a Bíblia foi traduzida, dá a impressão que é Deus que vai fazer, eu vou despedaçar, eu vou cortar, eu vou... Dá a impressão que a Bíblia foi feita, meus queridos, pelo sionismo, exatamente para o ser humano perder a fé e não para ganhar. Do jeito que ela foi traduzida e adulterada, é para tirar a fé, é para destruir a fé de alguém que pensa. Porque não tem como continuar crendo desse jeito. Por outro lado, a dualidade de Deus não é explicada, porque alguém vai dizer assim, mas mesmo que Deus esteja vendo na temporada, por que que ele não fez nada e por que que ele até se alega com a destruição deles? Por causa da quebra do contrato. E você tem que entender que a misericórdia de Deus é tão grande que às vezes para Deus interferir para o mal, levava 40, 400 anos. Depois de 400 anos dizendo, olha, eu vejo o fim de você. Aí um dia, a casa cai. Então esse é o primeiro caso que você está vendo aqui, ó, cidade deserta. Vejo vocês comendo os próprios filhos para não morrer de fome. Vejo vocês comendo a carne dos próximos, porque vocês passarão muita fome durante o cerco feito pela Babilônia. Está falando o que aqui? Nebuzaradã, o general enviado por Nabucodonosor, para 70 anos de cativeiro, quando levaram a arca, quando destruíram o templo, lembra? Serão tantos mortos, termina o texto, que não haverá lugar para sepultar. Então, olha só,
Deus viu. E não é que Deus, também não pensem que Deus é, eu vou fazer isso com misericórdia, quando estiverem matando eu vou fazer assim. Não é. Porque como ele é justo, sabe, tudo é perfeito, foi dado a chance, foi dada a oportunidade, depois que eles dão a legitimidade para o mal, depois que foi dado legitimidade para o mal. Agora, se houver hipoteticamente uma injustiça, segunda instância Deus resolve. E quanto à dor, a valorização da matéria da dor na matéria, da dor na carne, já falei para vocês, é destruída quando você entende a vida holograma. Nós damos muito valor porque a gente está dentro do jogo. Depois que sair do jogo, como disse o grande salmista, Asaf, a gente vai acordar como num sonho, ou como a gente poderia falar, o texto mais incrível ainda da dor de parto, né? Que compara a dor de parto à vida crivo. A mãe tem uma dor terrível, mas depois que pega o filho nos braços, cadê a dor? Já não se lembra mais. Quer dizer, tanto faz um pesadelo que você acorda ou pós-parto. Acaba. Então eu queria que você escrevesse aí, pós-crivo. Pós-crivo. Acaba. Ou escreva assim, pós-pesadelo. Acaba. Você valoriza muito enquanto está ali dentro. Existe um pós-jogo, um pós-game, um pós-matrix, um pós-holograma, um pós-show de Truman, um pós-crivo, você entende? Mas o fato é, aquela sitiação seria tão terrível que eles passariam fome, seria tanta miséria que ia ter gente querendo comer os próprios filhos para não morrer de fome. Tem ideia? Então, é uma constatação. O mesmo disse Oséias 9:11, a glória de Efraim lhe fugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, ainda que nasça alguém. Porei de luto cada um deles. Ai deles quando minha destra se afastar e minha sexta se aproximar. Ó Senhor, que dará a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Você vê? Então dá a impressão que esta é a visão de um Deus que foi lá e secou o seio da mulher e deu a ela um ventre abortivo. Não é isso. Houve uma legitimidade de mal durante muito tempo para a interferência do mal e uma consequência muitas vezes que nem é Deus quem faz, mas os ativos do mal em volta de Israel, seus inimigos. Quer dizer, os inimigos prevaleciam toda vez que Israel se virava ao mal, porque eles perdiam a exclusividade e a proteção. Está vendo? Tudo isso eu vejo no futuro como consequência para entender que no passado, desde Gilgal, eu tolero vossos erros e a quebra do contrato. Então, no contexto de Oséias, Deus está dizendo, desde Gilgal, que vocês estão errando e eu aguentando. Olha quantas vezes eles quebraram o contrato. O contrato que eles assinaram, que a gente viu aqui na Septologia Torá original, era para não errar nenhuma vez, não quebrar nenhuma vez. E quantas milhares de vezes eles quebraram esse contrato. Mesmo que criem filhos, seus queridos filhos morrerão, porque eu não suporto mais vossos líderes religiosos e políticos de nação exclusiva. Sabe o que vocês serão? Serão mais comum do que as outras. Perderam completamente a exclusividade. Percebe? Então isso é muito importante, essa visão da janela da temporalidade, como aqui também, no próximo capítulo, Oséias 10:14, uma guerra sangrenta, mulheres morrendo, crianças sendo esmagadas, é o que vejo para vocês. A maior parte das Bíblias não vai trazer esse entendimento original. Dessa visão de frames no futuro, é o que vejo, não é necessariamente Deus fazendo. Embora muitas vezes Deus interferiu sim diretamente para o mal. Ele mesmo, um anjo só vem e mata 185 mil soldados. Aí é um caso de exclusividade, de proteção à nação de Israel. Então você vê, são casos e casos. Mas a maior parte das vezes é a consequência do que vai acontecer. Percebe? Revelare.
O profeta maior Ezequiel profetizou em 20, 25, 26, também dei a vocês leis malignas. Meu Deus, escreve aí, leis malignas. É brincadeira? Esse texto é muito incrível, por isso que é revelário. Ezequiel 20, 25 diz assim, dei a vocês leis malignas. Sabe o que é isso? O profeta está dizendo que a própria Torá é maligna. Vê, nós não estamos falando de Paulo não, o ex-rabino que vem depois de Cristo. Não. Nós estamos falando de profeta que diz, a lei foi dada a vocês pelo mal. Impossíveis de obedecer são essas leis e viver. Como vocês foram maus, deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas inúteis, ao ponto de sacrificarem até os filhos aos deuses, achando que seriam perdoados e atendidos. Tudo isso eu permiti porque vocês são maus e devem temer e muito o meu mal. Então veja, um povo mau que recebeu uma lei maligna, não a essência, os preceitos. E as leis, os preceitos que eles criaram eram maus. Sabe o que esse texto prova? Que a essência do que Deus deu no original de Êxodo 20 era para ser bom. O primeiro contrato é perfeito. A gente viu, são 3 mandamentos e não 10. Mas os preceitos depois, os derivados que eles elencaram, que a constituição que eles fizeram, Deus não tinha nada a ver com aquilo. E foi pela dureza do coração. O que é coração e o que é dureza? Uma consciência maligna, dissextra, uma tendência ao mal. E portanto, acabaram se enrolando, se enredando nessas leis e não conseguiram mais cumpri-las. E assim entraram na hipocrisia, ao ponto de tantos erros, começaram a oferecer até os filhos. Aí tem ateu que vai usar esse texto para dizer que Deus mandou oferecer seus filhos. Não tem nada a ver, porque isso seria incoerência com a própria lei. Quando a gente abre, vou mostrar para vocês agora, em Devarim, na Torá original, Deuteronômio 12:31, está bem claro, você pode ler e ver que Deus nunca quis que sacrificassem crianças, homens, mulheres, humanos, mas que eles faziam isso para os deuses, porque eles achavam às vezes que os sacrifícios de animais eram inúteis. E eles, de tantos pecados, de tantos erros, que eles pensavam, não vai ter perdão, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais, vou fazer que nem Abraão. Se Abraão foi impedido de chegar lá e fazer, então eu acho que Deus vai ficar muito encantado comigo se eu for lá e fizer. E começaram a ser influenciados por nações pagãs que também faziam e contavam seus testemunhos. E aqui Deus refuta veementemente. Oséias 13:16 também revela a dualidade terrível do Senhor. Vamos ver? Então fique bem claro aí para ateus e agnósticos, essa questão é imprescindível que você, consciência é que saiba explicar isso aí. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas ao meio. Vê, novamente a mesma questão. Não é Deus quem vai fazer isso, mas é a consequência dos maus contra os maus. É como o Apocalipse que eu sempre ensino, que não é a narrativa necessariamente, muitas vezes, na maior parte delas, que Deus vai fazer, mas é a narrativa do homem que veio para matar, roubar e destruir o ego, o diabo do homem que vai fazer. A única diferença é que Deus não vai honrar com o contrato dele assinado com Israel, porque Israel não honrou. Se Israel não honrou a parte dele, Deus não honra também com a dele, e eles perderam o privilégio, perderam a proteção, perderam a exclusividade. E aí é mal contra o mal. Não é ele quem vai fazer, e sim as consequências, então não esqueça disso.
Por quê? São as invasões dos impérios pagãos inimigos que, sem piedade, matariam cruelmente muitos hebreus, crianças, idosos, mulheres grávidas. Porque a exclusividade acabou. O que acontece? Todas as nações passavam por isso. Assim foram todos os povos, todos os reinos. Isso aqui é o grau 136 da Universidade de Exeter. Exatidão da criação. Aí você diz, mas isso tudo é injusto. Ué. Se Deus destruísse tudo e começasse de novo, fizesse outro mundo, um casal, e deixasse eles livres para proliferar e começar tudo de novo, outros reinos iam surgir tudo de novo, iam se matar tudo de novo, ia ser tudo igual. Não tem o que fazer. Entendeu? Ou cria o homem e aguenta tudo que esses homens que vão nascer vão fazer até o final e salva eles de algum jeito, ou então não cria o homem. O que tu quer? Não tem saída, entendeu? Se Deus pegar, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouco no DNA do homem para que o homem seja bom. Aí já não é crivo. Você entendeu? Se fizer uma criatura neutra, vai dar nisso. Vai dar nisso. E é isso aí, ué. É o que vai acontecer com a inteligência artificial. O homem agora, como homotel, vai ter seus primeiros seres. E aí, a gente vai ter aí de androide a ciborgue. A gente vai ter o quê? A maior parte das inteligências artificiais vão ser do mal. Vão querer transpor o homem. Vão escolher o mal. E aí? Não tem saída. Não é? Vamos adiante. Em Oséias 13, os versículos 7 e 8 diz: se continuarem no mal, vou espiar como leopardo, como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e serei como leão, pois ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. São metáforas para mostrar o quanto Deus pode ser cruel com quem é mau. São metáforas que provam quem Deus é. Deus é terrível para quem é mau. E não se esqueça, estupradores, abusadores, violentadores, assassinos, cruéis, corruptos, sabe? Meu Deus, quem vai dar o que é devido a essas pessoas? Quem vai fazer essas pessoas pagar? Se Deus fosse bom, não haveria justiça. Deus precisa ser tão mau quanto o homem é, ou muito mais do que ele, mais terrível do que ele. E ele usa esses animais que ele criou terrivelmente naquela dualidade animalesca lá de Gênesis 3, 15 e 16, para metaforizar e representar isso. Iluminar e ver é o futuro deles e não o que o Criador queria fazer, mas é o destino inevitável para quem é mau, porque vai colher o mal, lembrando, mesmo avisado por profetas. Veja, por isso que a gente está aqui na trilogia original dos profetas. Deus não fazia nada sem antes avisar. Esse povo, olha como é que Deus é justo. Eu não vou dizer aqui Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia. Não vou dizer não. Vou dizer Deus é justo. Olha como Deus é justo. Ele fez o primeiro contrato. Quebraram muitas vezes, não quebraram? Se quebrasse uma, já não era para destruir tudo? O que ele fez? Foi entendendo, perdoando. Claro que cada vez que quebrava, vinha retaliação, vinha retaliação, vinha retaliação. E assim quebraram inúmeras vezes. Passado muito tempo, nós estamos falando aqui de Moisés, a esse tempo aqui de Ezequiel, Jeremias, a gente está falando assim de quase 1000 anos. Passado quase 1000 anos, esse povo ainda continua errando e cada vez mais, agora com uma sociedade organizada, monarquia, muito mais corrupção, reino dividido depois de Salomão. Depois de tanta desgraça, o que é que Deus faz? Deus começa a levantar profetas para dar uma chance para eles ainda. Imagina levantar um homem que deixa de viver sua vida para ficar em gruta, caverna, comendo qualquer coisa, para ir lá ser tratado como morador de rua, para chegar diante do rei e dizer, olha, assim diz o Senhor, vai acontecer tal e tal coisa. E ainda assim eles não ouviam, e ainda assim não entendiam. O profeta ia 1, 2, 3, 72 vezes falar com o rei. Então Deus é justo ou não é? Porque ele está honrando o contrato de exclusividade. Mas isso daqui é terrível.
Por quê? Porque isso aqui é revelare. Eu vi que o pessoal gostou muito quando eu peguei e falei esses dias aqui, aquela parte que não tem promessa nenhuma. Eu provei para vocês aqui em Deuteronômio 28, eu provei na Torá original que não tem promessa nenhuma, a igreja da promessa, a música da promessa, pregação da promessa, é tudo mentira. O que tiver de promessa é mentira. E vocês ficaram encantados, subdividiram aquela parte, espalharam nas redes sociais e falaram: meu Deus, não tem promessa. Então vai mais uma aqui para você subdividir e aprender. Escreva aí: não tem profecia, não tem profeta, não tem, nem profetada tem, não tem. Por quê? Porque os profetas eram levantados para avisar aqueles que assinaram o primeiro contrato, para adverti-los, tentando evitar a tragédia, o caos, a aplicação das sanções do descumprimento do contrato. Na tentativa justa, divina, de evitar o pior, o profeta ia lá avisá-los. Portanto, isso é também exclusividade do primeiro contrato. Quero que você escreva aí: profeta é exclusividade do primeiro contrato. Por isso que nós que não estamos no primeiro contrato, que estamos no segundo, já indo para o terceiro contrato do reino, não temos nenhum profeta. Porque profeta é exclusividade do primeiro, para avisar sanções que virão do primeiro, da desobediência do primeiro. Como é que vai ter profeta para nós? Para avisar o quê? Você está vendo? Promessa é mentira, profeta é mentira, profecia é mentira, é tudo mentira. Mas essa é a visão das igrejas. O profeta vem até aqui, às vezes o Akel está falando de geopolítica, o Akel profetizou, vai. Falso profeta. O que é falso profeta? Falso profeta é aquele que diz assim do Senhor e não se cumpriu. Quando? Naquele tempo do primeiro contrato, meu. Tem nada a ver. Então vamos lá. A terrível dualidade cósmica, segundo Reis 2, 23 e 24. Então subiu dali a Betel. Vocês conhecem essa passagem, não conhecem? E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade. Meninos! Não dá para saber se de 10, 12, 15, 18, 20. E zombavam dele e diziam-lhe: sobe, careca, ô careca. Olha o careca subindo lá. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou. A maldição aqui não é mística. Eu vos amaldiçoo. Nada disso. A única coisa que o profeta fez foi: meninos do mal, sai meninos, sai, me deixem em paz. Coisa do profeta. Imagina aquele senhorzinho ali com um cajado, na boa, tranquilo. Daqui a pouco lá tem quase 40 meninos. O careca subindo. Meninos do mal, me deixem em paz. Só isso. Sabe o que aconteceu? 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. 42 meninos. O careca. Aí que surgiu toda a ideia mística nas igrejas de que, imagina, misturar rei ungido cabeça com profeta. Faz uma salada. Salada. E fala o quê? Não mexa com o ungido do Senhor. Não zombe do ungido do Senhor. Senão eu vou te amaldiçoar. Você viu lá o Duque? Doaram um carro para ele, sei lá, de 6 mil, uma coisa assim. Quando ele foi ver, tinha dívida de 9 mil. Ou 3 mil a mais, sei lá o que. Não sei como é que é a história. Sei que ele estava doido lá amaldiçoando. Ô, já se viu! Seja lá o que for, os pastores que amaldiçoam, a ideia de maldição, de rabinos, de padres, eu amaldiçoo, eu abençoo, bença pai, bença mãe, tudo errado. Tudo tem uma origem. Está aí a origem toda. Mas aqui prova o quê? Prova a dualidade terrível, cósmica do Criador. Mas quanta mentira, né?
Em 2 Samuel 8:4, o rei Davi se apossou de 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria de Hadadezer, que era o rei de Zobá. E para não ter perigo de ter retaliação, como um bom lutador, levou 100 cavalos de guerra e mutilou inúmeros cavalos, cortando-lhes os tendões. Bom, para comer carne de cavalo tem que fazer isso, não sei se alguém já comeu. O fato é, nenhum bichinho que você come aí no churrasco morreu amigavelmente, embora a maioria diga que sim. Evidente que são passagens difíceis de entender hoje, para a nova geração principalmente. A empatia histórica só é possível tendo evolução, equilíbrio, para se transportar historicamente e culturalmente. Mas como é que essa nova geração que é vegana, feminista, vai entender passagens como essa? Do rei Davi. Como é que eu vou amar esse personagem, rei Davi? Mandando cortar os tendões de inúmeros cavalos, sem piedade. Só que tu já foi rei? Tu já esteve numa batalha representando um povo? Imagina numa época que o cavalo era o próprio motor do cavalo de guerra, do carro de guerra. Já imaginou? Era a única forma de não ter perigo. Quer dizer, tinha que ser assim, é uma guerra. Não é brincando com espadinha de São Jorge. É uma guerra. É uma guerra. Acontece que a nova geração, como é que vamos culpá-los, né? Com gerações e gerações. Olha a desgraça que é o sistema. Hipócritas, que esconderam a dualidade de Deus, que pregaram só que Deus é bom, aceita Jesus, coisa bonita, né? Aí como é que essa geração vai entender Deus, a Escritura? Como? Me diz. Por quê? Se sempre fosse justo, você vê, de machismo a gente vai para o extremo. A gente precisa do equilíbrio. Um ex é equilibrado. Como é que a gente vai ajudar a nova geração? Não sei. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Para entender. Agora, tem que se transportar culturalmente. Para saber o que é ser um rei naquela época. Não tem o que fazer. O cavalo naquela época era isso daqui. Essa era a visão deles. E se vocês não sabem o que é verdade relativa, então vocês não podem nem dizer que amam ninguém. Vocês que são tanto contra a discriminação, nós também somos muito mais ainda, porque é a essência do cristianismo, da visão crítica, enfim. Imagina, eu sou contra a discriminação, então tem que ter empatia. Eu pergunto a vocês, vocês têm empatia histórica? Você sabe o que é ser um rei? É terrível, é difícil. Então tem que se transportar para lá, porque na visão de um viking, por exemplo, na visão do Império Mongol, cada um em seu tempo, do Império Otomano, cada tempo, cada cultura, são visões diferentes. Hoje você tem uma visão sobre os animais, eles não tinham essa visão. Não tinha escolinha feminista. Viu? Vamos mais? É, muito bem lembrado ali o Jorge Santos dizendo, os animais não vão mais no reino, por isso que a gente vai assinar o terceiro contrato. E essa é a esperança que a gente tem que pregar para essa nova geração, se é que eles podem nos ouvir, sem ter que passar pela segunda instância, a hologramação. Será que eles podem nos ouvir que Deus queria que nós nos alimentássemos? O que a gente viu na criação original? Sementes, fruto da terra e não de animais. Deus nunca quis que matássemos os animais. Esse é o início. E é para lá que a gente vai voltar. Antes do primeiro contrato. Até você pode escrever aí no pré-contrato. A gente vai voltar para antes do primeiro contrato. Na verdade, o que é o terceiro contrato? É o Ouroboros, né? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, os animais não eram herbívoros e carnívoros, ó. Pré-contrato. Consegue pegar aí? Pré-contrato. Aqui não tinha divisão de animais, nem dualidade, nem dor de parto, Jardim do Éden, reino, inocência.
Mas aí a gente assinou o primeiro. Vem Jesus e a gente assina o segundo. O que vai acontecer no reino? O terceiro, que é a volta para o primeiro contrato. Aí sim, o leão vai se alimentar de palha. Mas até lá, meus queridos, o mundo vai se destruir. É terrível? É terrível, mas é terrível para ficar mais glorioso o terceiro contrato. Que glória ia ter o terceiro contrato se não tivesse tido o tempo terrível do segundo. Que bom que no terceiro contrato você vai estar dizendo assim, puxa, como que a gente matava galinha, boi, sem dó. Quanta maldade, quanta crueldade dos animais, das pessoas. Lembra da dor de parto? Como era terrível? Lembra? Pois era terrível. Que bom, aí vai ser glorioso. Você não tem história para contar e não tem sentido o terceiro contrato. Aí chega no terceiro contrato, o que tem história para contar? Não tem nada para contar não. A gente sempre foi bom, tudo sempre foi bom. Tem que ter sentido a coisa. Vocês não entendem não? Então vocês que ficam aí, ai que dó dos animais. Deixa para falar isso daí no café lá com Jeová no terceiro contrato. 1 Reis 13, 14 ao 27, encontramos. E cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Você conhece alguém como esse profeta aqui? Estou à procura de um homem de Deus. Pocotó, 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 pocotó. Subiu no cavalo e... procurando a verdade, procurando respostas, procurando, segundo os seus interesses. Bíblia original. Originais da Bíblia. Enter. Aquel. Pocotó, 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 pocotó. Até que encontrou um homem embaixo da grande árvore. Tinha tudo para ser um homem bom. Mas ele encontrou um profeta que não era novo assim, com a idade de Jesus igual eu. Era um profeta idoso, barba branca, cabelos brancos. Não é que nem eu, nem casado. Era já um profeta casado, com um filho, com um neto, se agarrando aqui Sabe? Isso sim é homem de Deus, igual o Papa, assim, já... Meus irmãos, quero vos dizer que... Assim vocês gostam, né? Você sabia que eu não teria um problema se eu tivesse uns 70 anos de idade? Eu quero vos dizer hoje aqui da Bíblia original Codex. Aí seria maravilhoso. E esse homem aqui que estava procurando o Pocotó, encontrou um profeta idoso e disse, olha, esse é homem de Deus mesmo, é idoso, olha os cabelos dele. Acontece que, como sempre foi, para dar autoridade à frase, segundo seus interesses reais, os místicos usam em nome do Senhor, Deus falou comigo, em nome de Jesus, um anjo me falou, o Espírito me revelou, Deus me mostrou, não é assim? Nesse texto aí de 1 Reis 13, a partir do 14, você vai encontrar que este idoso disse assim, um anjo me falou. Nossa! Já tem aparência de profeta, ainda diz o anjo falou, o Espírito falou, o anjo falou, Deus falou, esse é bom. A Márcia Regina está falando que eu sou debochado, então a ursa vai me partir daqui a pouco. Mulher, me conheça. Fala besteira não. Vou falar sério, tá? Igual um idoso para a senhora. A senhora é uma dessas que ia gostar desse profeta aqui. Ele falava sério. O anjo me disse que é para comer pão e beber água. É assim que esse idoso falava aqui. Vamos ver se é verdade? Então vamos ver. Não, ele falava sério, não debochava, era uma pessoa seríssima, com idade, serena, falava em anjo, em nome do Senhor. Mas veja bem, por égua este homem desejava obter favores políticos do rei. Olha a intenção, Deus vê o quê? Intenção. O que é que Deus sempre vê? Intenção, desejo e motivação. Ou seja, o homem foi morto pelo leão no texto, porque acreditou num profeta mentiroso que dizia ter visto anjo.
Esse aqui de bom coração disse, Deus disse para não lá. O outro, não, o anjo falou, pode vir. Vamos lá. E ele foi. Sabe o que aconteceu? O leão, tinha um bosque cheio de leões ali próximo, partiu ele ao meio. Por quê? Porque ele acreditou numa mentira. Deus matou aquele profeta porque ele acreditou no outro que mentia para ele que era profeta. O que isso tem a ver, Raquel? Mas isso aqui tem tudo a ver. Vamos lá? Quer ver? Aqui estão aqueles que acreditam em profetas porque são idosos, cabelos brancos, misticismo, o anjo falou, Deus falou, e buscam privilégios, e buscam atalhos fáceis, como o pessoal está escrevendo aí, riplaplá, né? Primeiro, ele queria um atalho e privilégio. Segundo, ele era místico e não soube discernir uma falsa profecia. Sabe o que é isso aqui? É uma passagem da Bíblia onde Deus mata um tolo. Você é muito burro. Você acreditou nele? Morre. Você já pensou você acreditar em alguém que chega para você e fala, Deus me falou que vai ter 3 dias de trevas. Comprem velas, irmãos. E Deus matou ele, gente. Sabe o que é isso? Isso é teologia. Conheça o teu Deus, ele não perdoa, não tolera os que não sabem crivar, discernir, os que procuram atalhos, vantagens, interesses, privilégios, os que mentem, mas também os que acreditam em falsas promessas. Só que não é só porque ele não soube discernir, porque ele acreditou no profeta idoso que disse o anjo. Não é isso. É porque ele queria um privilégio, um favor do rei. E quando o profeta disse que podia fazer, ele pensou, opa, consegui. Você vê, Deus matou pela intenção maligna dele, que embora era uma pessoa do bem, mas intencionado, por uma coisa de si, do seu interesse, do seu ego, acabou acreditando num profeta mentiroso. O que isso dá a entender? É o que acontece hoje. Você pode até ser bem intencionado, devoto, religioso, mas por que você cai na mentira do neopentecostalismo? Do carismatismo? Por que você cai? Porque em algum momento tu escorrega no interesse, no ego. Puxa, mas isso daqui seria bom. Aí bem na hora aparece alguém e diz, olha, o Senhor está me dizendo, o anjo, a igreja, a música, o favor. Percebe? E é nesse momento que as pessoas caem. Que é tudo que a gente ensina no X. O Deus que não interfere, que não dá privilégio. Gente, isso daqui é o curso Desmistificando no livro de Reis. Então vamos lá. Essa passagem prova o quê? Que na visão do Criador, o enganado no sistema religioso é pior que o enganador. Quem está numa igreja e não concorda com tudo que ali é professado, como está lá em Romanos 14, está condenado. Você que está numa igreja, eu não concordo com isso, com aquilo, mas eu vou lá, me sinto bem, sou grato, mudaram minha vida. Se você não concorda com tudo, disse Paulo, tudo que a consciência não aprova está errado. Mas aqui nesse texto velho testamentário é mais grave ainda. Porque aqui o enganado no sistema... Não, peraí. Vamos lá, vai. Estou encerrando. Primeira parte. Vamos lá. Pergunto para vocês. Deus muda? Ou é imutável? Deus honra contrato ou não?
ele tem palavra ou não? Ele é imutável, estão dizendo ali. Pois é por isso que eu trouxe esse texto. Pouca gente conhece, mas está na tua Bíblia. E o texto diz que o enganado é pior que o enganador, porque o enganador está vivo e o enganado morreu. Percebe? Eu pergunto para vocês, quem é pior? O bispo Macedo ou o povo que vai na igreja dele? Porque se tem alguém na igreja dele que está lá assim numa transição de ignorância, um dia vai sair, não vai? Como você saiu. Mas se está lá por interesses pessoais, por privilégios, por atalhos, por materialismo, por esta busca, por este Deus, por esse entendimento, o que Paulo disse? Essas pessoas são miseráveis. Então, uma vez aqui, num estudo que eu não me lembro quando, eu disse para vocês, quem é pior? O palhaço ou a plateia? E eu me lembro que a gente chegou à conclusão de que os dois eram piores, os dois eram iguais. Mas na verdade, para Deus, segundo esse texto aqui, o enganado é pior. O enganador já está com o seu caminho arrebentado, mas o enganado é pior. Porque o enganado alimenta o sistema do enganador. E faz com que o enganador tenha mais voz e mais potencial para enganar mais pessoas. De modo que o enganado que alimenta o enganador é culpado não só por ser enganado, não só por alimentar o enganador, como por estar alimentando para enganar aquele que está do lado dele. Porque de certa forma ele está patrocinando não só o engano dele, como patrocinando o engano do outro que está do lado. Então, na verdade, ele está ajudando um sistema de engano de muitas pessoas. Esse texto é incrível. Segundo o capítulo da trilogia Os Profetas Amanhã, nós vamos desmistificar todos os versículos de Malaquias para acabar com o dízimo de vez. Malaquias 1, 2, 3 e 4. E a grande mentira do profeta Elias que vem aí, que é um entendimento muito importante a ser refutado, porque é Malaquias 4. Também vamos mostrar passagens incríveis sobre quem Deus é e o que Ele sempre quis. Como, por exemplo, o capítulo da devoção, do ritual e do jejum. O que é que Deus sempre quis? Amanhã você vai ver Deus tendo nojo de rituais, nojo de sacrifícios. Aí você pega esse Deus que tem nojo de sacrifício e pega aquele Deus que obriga a fazer sacrifício e fica tentando entender qual está certo. Está vendo como tem adulterações, interpolações humanas? Porque Deus pega e levanta um profeta, a gente vai ver amanhã aqui, Amós, dizendo, eu odeio sacrifícios. E aí? Então amanhã. E no terceiro e último capítulo, nós vamos fazer uma escrutínio de quem é a prostituta. Jeremias, Isaías e Ezequiel, os grandes profetas maiores, contra o sistema religioso. E terminando com um pouquinho de escatologia de Daniel. Tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês tenham evoluído e saibam. A verdade é relativa antes de ser absoluta. Para você valorizar esse meu ensino, só tem um jeito. Volte para a igreja. Fica uma semana para o culto na missa, que aí você vai ter saudade e valor para o aquel.
Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Mexeu com um? Mexeu com todos! O importante é que... estamos escrevendo uma linda história! Aê! O sentido da unidade é... mexeu com um, mexeu com todos! E por ela estamos escrevendo o quê? Uma linda história! Aê! Aplausos!